Fecha as aspas. Então no início de sua vida esses sinais sobrenaturais estavam aparecendo, mas eu quero fazer uma pausa por um minuto e conversar um pouco sobre a gramática dele. Como você pode ver nesta última linha. Abre aspas. Eles abriram a janela à luz, vem, girando. Fecha as aspas. Isso não é um inglês adequado. Diríamos que a luz veio, girando em. Branagh não teve muita educação formal então. Às vezes, seu inglês pode ser um pouco agitado em termos de gramática. A primeira babaquice começa aqui, procurando o defeito no inglês do irmão Branagh. Isso é tolice, uma vez que a Bíblia diz que os apóstolos eram iletrados e que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Por aí você já está vendo que a pessoa está procurando defeito. O irmão Branagh disse: se você vir procurar defeito, o diabo vai lhe mostrar o necessário. Se não encontra defeito na doutrina dele, então vamos encontrar ao menos no linguajar dele. Agora lembre-se, o que mais Branagh disse sobre isso? Disse que os jornais se apoderaram dessa história e ela apareceu nos jornais, pelo Associated Press. Foi para o Canadá. Mas onde estão essas notícias de jornais? Você pode acessar arquivos. E pesquisadores fizeram isso. Eles olharam para todas essas notícias da imprensa, que ele disse que estavam na primeira página desses jornais. Teria esse evento acontecido. Mas pelo que já foi visto, só foi encontrado em um jornal, o Noticiário Noturno de Jeffersonville, 2 de junho de 1933. Era um pequeno recorte de jornal que diz que 14 conversões são relatadas em uma reunião de tenda conduzida na oitava com a rua principal pelo reverendo William Branagh. Lembra-se sua história. Era a 17ª pessoa que ele estava batizando quando a luz desceu. O jornal disse que havia apenas um total de 14 pessoas batizadas. As histórias de Branagh não condizem com o que foi dito no jornal. Fez uma confusão procurando a questão que o irmão Branagh disse que em 1933 ele estava batizando 17 pessoas no Rio Ohio, que se converteram de uma reunião. Depois disse que em outra mensagem o irmão Branagh falou que era 100 e tantas pessoas, e depois chegou a dizer que era milhares de pessoas. E verdadeiramente o irmão Branagh estava batizando e havia milhares de pessoas ao redor, sobre a ponte, às margens do rio, observando o batismo. Mas isso não quer dizer que ele estava batizando milhares de pessoas. Depois diz, o irmão Branagh disse que saiu nos jornais, mas os pesquisadores não encontraram nenhum jornal da época. Ele esqueceu da grande enchente de 1937, que ainda agora mesmo eu pesquisei aqui, e os jornais americanos falam que foi uma grande enchente que matou 435 pessoas. Fotografias da época mostram as casas apenas com as pontas do telhado de fora. E ele quer que encontremos ainda algum jornal da época, coisa que nem em lugar que não teve enchentes como aquela você não encontra arquivos de 1933. Mas aí termina declarando, não, mas tem mesmo um jornal que foi encontrado. Só que o jornal dizia que ele estava batizando 14 pessoas. Então, você tem que deixar de crer no irmão Branagh porque ele falou 17 pessoas e o jornal falou 14. Então, nós cremos no jornal. Termina declarando que ele estava batizando mesmo. Se era 17 ou se era 14, mas ele estava batizando. Porque ele foi pesquisar, terminou achando o jornal. Mas ele queria muito não ter encontrado esse jornal. Há problemas com isso. Embora quando isso aconteceu fosse a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Quando essa visitação com o anjo ocorreu? Em 1947, uma das primeiras vezes que ele fala sobre isso, ele disse que há pouco mais de 2 anos. Agora, olhe para a data aqui. É 2 de novembro de 1947. Há pouco mais de 2 anos. Subtraia 2 anos de 1947. O que você tem é 1945. É quando esse anjo supostamente veio até ele. Mas mais tarde ele disse que era 7 de maio de 1946. E está aí a data normal indicada para quando o anjo veio até ele. Mas o que é interessante é que apenas 3 semanas antes, ele disse que era 7 de maio de 1947. Ele quer colocar aqui dúvida em nós sobre a questão do anjo ter aparecido e outras coisas, porque num lugar o irmão Branagh diz uma coisa, em outro lugar diz outra. A Bíblia também diz em Marcos 11, do verso 2 ao 6, que os discípulos foram buscar um jumentinho para Jesus. E em Mateus 21, verso 2,
diz que era uma jumentinha e um jumentinho. E também em Mateus 20, verso 29 e 34, diz que 2 cegos correram até Jesus em Jericó, mas em Lucas 18, 35 e 43 diz que foi um cego. A questão não está nisto, a questão está se você crê ou não. O anjo apareceu para o irmão Branham em 1946, ele disse que apareceu. Ele não tinha celular para filmar, ele não pode provar para você que ele apareceu. Ele só disse que apareceu, você tem que crer. Como Maria. Maria disse que um anjo falou com ela e disse que ela ia dar a luz ao Filho de Deus. Agora ela não tinha celular na época, nenhuma câmera para filmar essa visitação. Você tem que acreditar no que ela diz. Isso está no fato de você acreditar ou não. Se você tiver dúvida que o anjo apareceu a Maria, você vai ter que crer que ela teve esse filho de um soldado romano ou de alguém, pois ela não pode provar cientificamente nada. Mas grandes teólogos como Paulo, que antes era Saulo de Tarso, e Lucas, um grande médico, creu no que Maria falou, mesmo Maria não podendo provar. Aí eles simplesmente creram. Paulo disse que encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele não filmou, não tinha como ele filmar. Isso está em você. Você crê que Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco? Se você não crê, ninguém pode fazer nada. Isso está na questão de crer ou não. O povo da mensagem crê que o irmão Branham encontrou-se com o anjo. Isso é a coisa deles. Ninguém vai tirar isso do coração deles. Mas assim como Maria e Paulo não podiam provar, o irmão Branham não pode provar também. E se os denominacionais não crer, não podemos fazer nada. Não entendemos por que em uma passagem os discípulos foram buscar um jumentinho e em outra diz que foi buscar o jumentinho com a sua mãe. Em um lugar diz que 2 cegos veio correndo até Jesus, em outro diz que era só um cego. Mas eu creio, mesmo que isto pareça uma contradição, eu simplesmente creio. Não podemos ter certeza, mas esse é o evento que deu início aos reavivamentos de cura, que você tem até 35 mil que vinham para ouvi-lo falar e para curar as pessoas. Quero dizer, olhe para essa imagem. É impressionante a quantidade de pessoas que vinham. Mais pessoas teriam vindo para vê-lo, neste período de tempo, do que qualquer outro orador. Sua popularidade simplesmente disparou neste primeiro ano de ministério, ou então isto é o que Branham disse. Diz que, abre aspas, cerca de 35 mil casos definitivos de cura foram feitos em meus cultos por Jesus, somente em 1947. Isso não é apenas o que alguém testemunhou, foi mantido por declarações médicas. Fecha aspas. 35 mil pessoas curadas e tiveram declarações médicas para mostrar isso. Onde estão essas declarações médicas? Eu não acho que isso é certo. Você não poderia simplesmente lançar uma declaração como essa e não ter nada para apoiá-la. Eu gostaria de ver até 10 das 35 mil declarações médicas, mas não há nenhuma que eles tenham. Então ele está fazendo uma declaração e não é capaz de comprovar. Aqui a gente vê uma terrível dor de cotovelo. Um teólogozinho desse aqui nunca curou ninguém com a oração dele, não tem dom, nunca foi chamado. E em dizer que o irmão Branham está mentindo quando disse que tinha tanto de gente curado. Mas não é isso que a gente vê nos livros lançados por pessoas até denominacionais, né? Que nem crê na doutrina do irmão Branham. Que lançaram livros sobre o irmão Branham. E não era só o irmão Branham, não. Você vê A. Allen, você vê Jack Coy. Esses homens aí de 1950, 1940... o poder de Deus caía mesmo, a tenda enchia, e milhares de pessoas eram curadas. E você não pode ficar com inveja disso não, você tem que glorificar a Deus por isso. Eu tenho vídeos aqui no canal mesmo de pastores denominacionais, teólogos. Inclusive um deles dá testemunho dizendo, olha, eu conheço um homem, já bem idoso, que conta que estava na reunião de William Branham e um homem que estava deficiente lá, um acidente de carro, não podia andar, não movia da cintura para baixo. E trouxeram ele da arquibancada, e o irmão Branham orou e o homem foi curado. E se tornou pastor, e ainda diz assim, aqui perto do Tennessee, numa igreja. E são denominacionais falando, não é o irmão Branham falando não. Pessoas que nem crê na doutrina do irmão Branham. O próximo ponto que eu quero tratar é algo que aconteceu em 1950. Eu chamo isso de 1950 Pilar de Fogo de Branham. É uma foto muito famosa que foi tirada de William Branham.
Então, no início de 1950, ele vai para Houston, Texas, e ele vai falar no auditório da cidade, por 7 dias, e no Coliseu de Houston por 8 dias. E quando ele está no Coliseu, ele está no pódio, e ele está falando, e um fotógrafo vem, dá um zoom nele e tira uma foto. Acima de sua cabeça há uma coisa que chamamos de coluna de fogo. O que foi essa coluna de fogo que surgiu nesta foto? Branham chamou de várias coisas diferentes ao longo do tempo. Em um ponto ele diz que era o Logos, ou o Cristo, que estava em cima dele. Outra vez ele diz que era o anjo da aliança, que era o Cristo, o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus. Outra vez, ele disse simplesmente que era Deus. E então ele diz que é o Espírito Santo. Anjo de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Cristo, o que é interessante, porque antes ele disse que era Cristo, e agora é o mesmo Espírito que estava sobre Cristo. Por último, ele disse que era Jeová. Agora, alguns desses termos eram intercambiáveis para Branham, e talvez tentarei desempacotar alguns deles no próximo vídeo que falarmos sobre a doutrina, mas o suficiente para dizer que ele disse que essa coisa era muitas coisas diferentes. Se a coluna de fogo é autêntica, ele já blasfemou aqui, porque ele disse, Branham disse que essa coisa, que ele quer dizer a coluna de fogo, essa coisa é muitas coisas diferentes. Depois ele quer que você desista do irmão Branham, provar que o irmão Branham é falso, porque uma hora ele chamou a coluna de fogo de anjo do pacto, outra hora chamou de Cristo, outra hora chamou a coluna de fogo de Jeová. E ele acha que isso significa que o irmão Branham estava mentindo. Isso porque ele é trinitariano, ele pensa que Cristo é uma pessoa, Jeová é outra, e assim por diante. Mas aquilo que ele pensa que é um erro grave, para nós não tem nada de grave, ao contrário, está corretíssimo. A coluna de fogo é sim, o anjo do pacto, é Cristo, é o Senhor Jeová. Bem, Branham e sua equipe queria verificar esse negativo que mostra a luz acima da cabeça, porque viram nisso uma prova e uma justificativa de seu ministério, de que essa luz da qual ele falava que estava com ele toda a sua vida, realmente apareceu nessa fotografia. E ele pensa que, talvez, seus inimigos vão dizer, aquele negativo foi adulterado, foi modificado, você não pode confiar nele. Então o que eles fizeram foi procurar um cara chamado George Lacy, e deram um negativo para George Lacy, e perguntaram se ele poderia examiná-lo. William Branham alegou que Lacy era o chefe do FBI, da impressão digital e documentos. Então alguém muito qualificado para ser capaz de nos dizer se esse negativo é verdadeiro ou não ou se tinha sido alterado. Lacy concluiu, de acordo com Branham, a luz atingiu as lentes, e foi assim que a luz atingiu as lentes. Então Branham afirmou que uma cópia da foto, depois de George Lacy verificar que é verdade, que a luz atingiu as lentes, Branham diz que a cópia da foto está em Washington, D.C., no Hall de Artes Religiosas, com uma nota embaixo dele, o único ser sobrenatural que já foi fotografado na história do mundo. Existem problemas com essa história. Antes de mais nada, apenas alguns exemplos factuais. Lacy não trabalha para o FBI. Ele era mais como um cara independente. Ele era muito qualificado para fazer o que a organização de Branham pediu que ele fizesse. No entanto, ele não trabalhava para o FBI. Ele não era o chefe dos documentos ou de qualquer outra divisão. Absolutamente não. Lacy não trabalhou no FBI, e o FBI nunca esteve envolvido. E, por último, não existe salão de artes religiosas em Washington, D.C. Agora, pelo que entendi, essa foto está em Washington, D.C., mas não está em uma parede ou em qualquer lugar. A equipe de Branham queria os direitos autorais desta imagem. E quando você registra algo, até onde eu sei, o governo vai manter uma cópia em um arquivo em algum lugar em Washington, D.C. Então existe uma cópia lá, mas não está pendurado na parede. E não diz que isso é a prova de um ser sobrenatural que foi fotografado. O tradutor é ruim, ele fala Washington, D.C. E não é, é Washington, D.C. ou Washington, D.C., que significa Distrito de Colômbia. E você quer saber quem é George J. Lacy? Vá nesse site aí, Não tem nada a ver com o irmão Branham, isso é um site americano. A Sociedade Americana de Examinadores de Documentos Questionáveis. Este é George J. Lacy. Agora veja abaixo o que o texto diz sobre ele. Aí diz, George J. Lacy, ou J. Lacy, e Lucille P. Lacy, a esposa. George Lacy foi o 50º presidente da Sociedade Americana
de examinadores de documentos questionáveis. E o último dos 15 homens que estabeleceu a organização. A primeira reunião inaugural do Sr. Lacey foi em 1942. Reunião da Sociedade. 2 anos depois, ele casou-se com Lucille Peter Lacey. Durante os primeiros trabalhos do Sr. Lacey na aplicação da lei, ele prendeu Charles Pose. Observe que era um homem que prendia outros. Eles querem que você pense que George J. Lacey era um Zé Ninguém, que é para desclassificar a examinação da foto. Mas preste atenção no que o texto diz. Esse texto não é da Mensagem do Mombrana, não é nada. É um site americano que fala sobre a vida do homem. The namesake of the Pose, ou o charado do Pose, ou seja, uma pessoa que tem um nome igual ao Pose. Aí, do esquema do Pose, né? Ele começou a sua carreira em ciência forense, como um criminalista geral. Ciência forense é a aplicação de um conjunto de técnicas científicas para responder a questão relacionada ao direito, podendo se aplicar a crimes ou atos civis. O esclarecimento de crimes é a função de destaque da prática forense. Este teólogo cara limpa está tentando diminuir a capacidade de George J. Lacey e querendo dizer que a equipe do irmão Branham comprou este homem para dizer que aquela foto era autêntica. Quando o irmão Branham disse que George J. Lacey trabalhava para o FBI, não significa que ele era do FBI. Ele era um especialista, um expert, que prestava serviço para o FBI. Isso não muda nada. Você não vai conseguir falsificar o irmão Branham por causa disso. Quanto à coluna de fogo está em Washington, D.C., na galeria, vai lá, moça. Mostra lá. Veja se está mesmo. O teólogo até diz, tá mesmo, mas está na gaveta, não está pendurado na parede, igual o Branham falou. Mas você sabe se não ficou pendurado na parede por tantos anos e agora colocaram na gaveta. Mas isso não muda o fato de que a coluna de fogo está lá. Mostra aí, moça. Mas isso não adianta, irmão. Você tapa um buraco, eles abrem outro. O que eles querem mesmo é te tirar da mensagem e te levar para essa doutrina nojenta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Traz aí, moça. Deixa nós dar uma olhada aí. Coloca em cima da mesa aí para nós. O próximo passo dele é dizer que isso aí é uma luz fluorescente. Agora, por que que o Washington ia querer uma foto de uma luz fluorescente nos seus arquivos, eu não consigo entender. Mas eu vou desmascarar eles, eu prometo. Nesse vídeo aqui, a verdade vai ser dita. Podem até deixar todo mundo a mensagem, mas vamos deixar sabendo que ela é a verdade. Okay. Yeah, I can do it now. Okay. Yes. Which one did you want to... Where's the original one? Is that one? This one says from another print, from another print, so I'm guessing this one. Okay. So. Bem, para dizer a verdade, essa não é, realmente, a questão que nós temos. Nós não estamos perguntando se a luz, realmente, atingiu o negativo. Veja que é assim que sempre funciona. Luzes quando você tem uma imagem qualquer em um negativo. Sabemos que o obturador abre na câmera. Qualquer luz que estiver lá vem e atinge o negativo. O negativo deixa uma marca ali. E é assim que chega lá. Então sim, concordamos que havia uma luz ali. Mas a questão é, onde estava a luz? E o que foi a luz? Now, I want to give a thanks out to a guy named John Kenna, who is a researcher, who's helped me some and point me into the right direction with a few things that I've been researching Agora, here. eu quero agradecer a um cara chamado John Kenneth, que é um pesquisador que me ajudou um pouco e me deu uma direção certa com algumas coisas que eu tenho pesquisado aqui. E este exemplo, eu tenho para você aqui, veio do seu site. Alguém carregou esta foto de William Branham que você pode ver que é a mesma foto, mas foi photoshopada. E foi photoshopada para mostrar a você como seria se aquela luz estivesse exatamente diretamente em cima da cabeça de Branham, se estivesse diretamente acima de sua cabeça. Olhe para a imagem, em seus ombros, teria sido acesa no topo de sua cabeça e estaria brilhando, e no púlpito,
Se essa luz estivesse realmente lá, faria uma diferença em seu entorno. Compare com a foto original. Seus ombros estão escuros, sua cabeça escura, o púlpito está escuro. Agora, algumas pessoas podem dizer, bem, está escuro lá porque era uma luz sobrenatural. Não, isso não funciona. Se era uma luz sobrenatural e não refletia nas coisas, como refletiu no negativo? Discordo de você, gente boa. A luz sobrenatural não pode refletir nos ombros, porque para ela refletir nos ombros do irmão Brana ou na cabeça do irmão Brana, ela teria que ter sido vista pela plateia. Ela não foi vista pela plateia. Quando a foto foi tirada, nem o fotógrafo viu. Foi só depois de revelada que ela apareceu. Esta é uma foto de Paul McCartney. E ele está no mesmo Coliseu de Houston que Brana estava. E você pode ver acima da cabeça de McCartney. Há luzes. E ninguém vai pensar olhe. Há mais pilares de luzes na cabeça de McCartney. Agora estão flutuando sobre Paul McCartney. Não mesmo. Você vai pensar que, porque você pode ver nesta imagem, você pode ver no fundo, tem as galerias do estádio. Você pode ver as pessoas nas galerias do estádio, que lhe dá uma ideia do quão aquelas luzes estão muito acima de sua cabeça. Então essas luzes não estão em nenhum lugar perto dele. Elas estão lá em cima. Mas ainda é muito diferente daquele com Brana. Por que estava apagado em Brana? Não é este pequeno círculo claro como vemos em Paul McCartney. E a razão para isso é, quando um fotógrafo monta sua câmera, ele pode configurar para que tudo pareça estar em foco, como em Paul McCartney. Ele pode configurá-lo para onde ele se concentra, e diretamente em seu assunto e as coisas no fundo começaram a ficar um pouco embaçadas. Agora, se você olhar para William Brana, logo acima de seu ombro, há uma pessoa no fundo. Há a figura de um homem. E está um pouco borrado. O motivo é que o fotógrafo estava focado diretamente em Brana. Coisas no fundo estavam borradas. Esse homem no fundo está borrado. E se essa luz, se veio do teto, olhando para a altura do teto, que a luz estava longe e teria ficado muito mais borrado do que o homem na foto, mas você pode não estar convencido, pois acho que talvez não devesse, porque veja como. Essas luzes são pequenas com Paul McCartney, em comparação com William Brana. Bem, há uma razão para que, depende de como você enquadra sua foto e como isso está alinhado. Deixe-me mostrar outra foto do Coliseu de Houston. Esses lutadores estavam lá no Coliseu, e esta foto foi tirada. E olhe acima das mãos desse homem. Vamos dar um zoom nisso. Quase parece que a mão desse lutador vai atingir a luz, mas sabemos por aquela outra foto com Paul McCartney, que a luz estava bem alto no ar. Não há como a mão dele atingir a luz, exceto você pode ver como essa luz parece muito maior do que parecia com Paul McCartney. A razão é a forma como a imagem é enquadrada e alinhada faz com que pareça maior. Ele não está certo, e a mesma coisa com William Brana. Que isso, o pilar de fogo acima de sua cabeça, era provavelmente da luz que estava no teto no Coliseu de Houston. Interessante que as luzes sobre Paul McCartney não parecem nada com coluna de fogo. Mas a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana pegou uma forma inclinada, acompanhando o formato de sua cabeça. Se era uma luz, ela estava querendo ajudar o irmão Brana, tomando o formato da cabeça dele e não lá em cima, e num formato de lâmpada como a de Paul McCartney. E aqui também, além da luz não parecer nada com uma coluna de fogo, ela está alumiando a cabeça e os ombros do jogador, quando que no irmão Brana ela não alumia, mostrando que não é uma luz natural. Se era uma luz, por que ela não alumia os ombros do irmão Brana e a cabeça, como qualquer luz natural? E outra coisa, o reverendo Best está aí no mesmo púlpito que o irmão Brana. Era um debate, porque a luz não apareceu sobre a cabeça do reverendo Best. E por que o reverendo Best, sendo opositor do irmão Brana, tendo ódio do irmão Brana, inclusive porque tinha tido esse debate e tinha perdido, não saiu no outro dia dizendo, olha, aquela foto da coluna de fogo lá é mentira, era uma luz, eu estava lá também. Deram dinheiro para o reverendo Best calar a boca também, foi? Nossa, o irmão Brana tinha muito dinheiro, ele pagou o George J. Lacey, que era um examinador de documentos questionáveis, criminalista, e também o reverendo Best da Igreja Batista, opositor do irmão Brana. E essa aqui? Era luz também?
Era a luz, né? Só que ela baixou e deitou no ombro do irmão Brana. Essas luzes fluorescentes dos Estados Unidos são muito, muito estranhas. Elas baixam e pousam no ombro das pessoas. Que coisa, agora ficou ruim, né? Como vamos provar que isso aqui também é uma lâmpada? A próxima coisa que eu quero dar uma olhada é na comissão de 1963 de Brana. Eu não mencionei isso no rápido histórico analisando sua vida, mas em 1963, ele recebe outra comissão, onde alguns anjos vêm a ele e lhe dizem algo. Mas antes de começarmos com a comissão de 1963, na verdade, a história realmente começa em 1962. Brana recebe uma visão sobre o que iria acontecer com ele em 1963. E ele está explicando aqui o que aconteceu em sua visão. Ele disse, abre aspas, eu sei que isso é uma visão, e eu sei que estou em Tucson, Arizona. Fecha aspas. Agora, ele não está dizendo que está em Tucson, Arizona, no momento que está falando, mas ele está dizendo que, na sua visão, estava em Tucson, Arizona. E em sua visão ele diz que uma explosão veio, e aqui vem 7 anjos da eternidade. Os anjos estavam em uma pirâmide, feita em uma forma de 3 de um lado e 1 no topo, e eles caíram da eternidade. Agora, há várias coisas importantes sobre esta visão e o que ele diz aqui. Primeiro, em sua visão ele diz que isso acontece em Tucson, Arizona. Haveria uma explosão e haveria 7 anjos. E estes 7 anjos viriam a ele. Viriam a ele numa forma específica de pirâmide, 3 em cada lado, e 1 no topo. Essas são coisas importantes a serem lembradas. Também olhe para a data de 30 de dezembro de 1962. E então está logo ali. Então avançamos alguns meses e William Brana está no Arizona. E ele está caçando javalis. Ele está com outras pessoas. Tem outros caçadores com ele. Mas ele sai sozinho em um ponto. E essa é a explicação dele. Enquanto ele sai sozinho, em um ponto. Essa é a explicação dele. Enquanto ele sai sozinho, ele diz, abre aspas, e naquela manhã eu estava lá catando carrapichos, na perna da minha calça, e a explosão aconteceu exatamente do jeito que eu disse. Fecha aspas. Presumo que ele se refira à maneira como a visão apontou que a explosão aconteceria dessa forma. Abre aspas, devo ter pulado do chão e logo acima de mim estavam os anjos do Senhor. Fecha aspas. Então esses anjos vieram para ele, e um dos anjos fala com ele. O anjo disse que o tempo estava próximo para esses 7 selos, que guardavam os 7 mistérios de toda a Bíblia. Foi selado com esses 7 selos. Basicamente que, ele está apontando para a revelação do capítulo 10, versículo 7. Brana está sendo comissionado para ser o anjo ou o mensageiro que abre os selos, e ele vai voltar para a sua igreja, em Indiana, e pregar sobre esses selos. Então depois que esse anjo fala com ele, esses 7 anjos sobem aos céus, e eles fazem essa formação muito misteriosa no céu que você pode ver nesta foto aqui. Esta foto foi tirada em 28 de fevereiro de 1963, e essa formação de nuvens, chamaremos assim, estava acima de Flagstaff, Arizona, e sabemos que isso é verdade, porque estava em muitas revistas. Uma delas em particular que quero destacar é a revista Life de 17 de maio de 1963. E esta é a foto que eles tinham. Várias fotos. E esta é uma delas de 28 de fevereiro de 1963. E na revista Life, ele cita o Dr. James McDonald, que é meteorologista do Instituto de Física Atmosférica de Tucson, Arizona. E o Dr. McDonald está completamente perplexo com essa extraordinária formação de nuvens. Ele disse no artigo que tinha 26 milhas de altura e 30 milhas de diâmetro. E ele disse que era muito alto e maior do que uma nuvem deveria ser. Então o que era isso? Era mais alto do que as nuvens poderiam ser. E ele também disse que, abre aspas, era muito alto para um avião a jato. Fecha aspas. E ele olhou, viu que não havia avião a jato voando ao redor de Arizona, naquela época. Se eles não estavam fazendo isso, então o que estava? Bem, de acordo com Brana, esta formação de nuvens representava duas coisas diferentes que ele disse, abre aspas, agora, aqui ao mesmo tempo, eu estava lá, vi a pirâmide de nuvem. Fecha aspas. Então Brana vê nesta nuvem algum formato de pirâmide. Abre aspas, eu estava logo abaixo disso. Eu estava logo abaixo disso.
Com esta frase, ele quer que você pense que o irmão Branham estava falando que ele estava bem embaixo da coluna de fogo no dia 28 de fevereiro. Mas quando o irmão Branham disse eu estava logo abaixo disto, é porque ele estava com a revista na mão, mostrando para os irmãos a capa da revista, e disse eu estava logo abaixo disso no dia 7, não no dia 28 de fevereiro. No dia 7 de março, ele estava bem embaixo desta pirâmide. E a pirâmide que ele está se referindo não é a coluna de fogo fotografada no dia 28 de fevereiro, mas a visão do dia 7, que foi de manhã, quando ele estava tirando carrapicho na calça. Nesta visão, os anjos apareceram para ele em forma de pirâmide. Em junho, ele encontrou a revista. Ele nem sabia que a revista Life tinha fotografado, porque ela fotografou dia 28 de fevereiro. 8 dias depois, no dia 7 de março, de manhã, o irmão Branham estava tirando carrapicho quando os 7 anjos apareceram na forma de pirâmide. E no dia 1º de junho que o irmão Branham encontrou a revista e disse, olha, eu estava embaixo disso aqui, mas não da coluna de fogo, mas dessa visão de anjos. E aqui está a foto que foi tirada antes para mostrar. Na mensagem Shalom, ele explica o porquê que a coluna de fogo apareceu 8 dias antes para ser fotografada, para depois aparecer para ele. Disse, Deus mostra primeiro seu sinal no céu, depois na terra. E ele mesmo vai mostrar aqui, daqui a pouco no vídeo, o irmão Branham dizendo que a coluna de fogo foi fotografada pela revista 2 dias antes da aparição no Monte Pôr do Sol. O irmão Branham errou nas datas, não foi 2 dias, mas foi 8 dias. Mas o que importa é que o irmão Branham foi sincero. Ele não estava debaixo da coluna de fogo no dia 28 de fevereiro, mas no dia 7 de março, quando ela apareceu na forma de pirâmide. No livro Atos de um Profeta, de P.R. Green posiciona, foi dia 7 de março. E no livro No Caminho do Quênio Sabino, por Sarah Branham, a filha do profeta, diz, papai estava no Monte Pôr do Sol no dia 7 de março. E o próprio irmão Branham diz, eu fui me encontrar com os anjos depois que voltei de Houston. E ele voltou de Houston no dia 4 de março, após ter orado pelo menino que ia ser executado. Eles que fazem a confusão para tentar dizer que o irmão Branham é falso. O irmão Branham disse, eu estava debaixo disso aqui. Não no dia 28 de fevereiro, mas no dia 7 de março. Isso aqui apareceu para mim. Como ele não podia tirar foto no dia 7 da coluna de fogo e viu que a revista tinha fotografado dia 28, sabendo que era a mesma coluna de fogo, porém em dias diferentes, ele disse, eu estava debaixo disto aqui. Veja o anjo distinto no lado direito. Veja a asa pontiaguda dela. Fecha aspas. Então ele ainda está sustentando que esta formação de nuvens são, na verdade, os 7 anjos que estão formando esta forma de pirâmide. E observe que ele diz que, eu estava logo abaixo disso. Esta é a mesma hora que eu estava lá, ele disse. Agora, eu não sei se você pode ver uma pirâmide. Já que em outras mensagens o irmão Branham afirma, como ele vai afirmar daqui a pouco, o irmão Branham dizendo, isso foi 2 dias antes. Afirma que a revista fotografou 2 dias antes. Ele errou, não foi 2 dias, foi 8 dias. Mas ele não nega o fato que foi antes que ele estivesse no Monte Pôr do Sol, que foi o dia 7. E mostrei no vídeo anterior a este que eu estou fazendo, que o irmão Branham disse que foi dia 17 de março. Depois mostrei que o irmão Branham errou a data de novo, não foi 17, foi 7, porque o P.R. Green e a Sarah Branham posiciona. Então, neste parágrafo, quando ele diz The same time I was there, ou ao mesmo tempo que eu estava lá, deve ser entendido por nós na mesma época que eu estava lá. Porque ele poderia também ter dito the same hour, ou a mesma hora, the same moment, no mesmo momento. Mas ele falou the same time. Mas o importante é que ele explica que foi em março e explica que foi 2 dias antes, que na verdade foram 8. E ainda nos declara na mensagem Shalom. Deus fez isso porque ele mostra primeiro seus sinais nos céus, depois manifesta na terra. O teólogo aí pergunta se a nuvem para nós tem o formato de pirâmide. Para mim tem, mas ele diz, mas parece um triângulo. Sim, parece um triângulo. Está em 2D, não em 3D, como seria uma pirâmide. Mas o irmão Branham, o importante é que ele diz que tinha a forma de pirâmide, não que fosse uma pirâmide. Mas ele afirma que isso está em forma de pirâmide. Mas há outro significado para isso. Alguns anos depois,
Branham descreveu o significado desta maneira. Ele disse, abre aspas, e a própria imagem daqueles anjos sendo erguidos para cima. Vire para o lado direito, o que me permite virar para o lado direito, e lá está o rosto do Senhor Jesus olhando para a terra novamente. Fecha aspas. Você vê o rosto de Jesus nesta nuvem. Bem, deixe-me mostrar como os crentes da mensagem veem o rosto de Jesus nesta nuvem. Este é o rosto que eles veem. Esta é uma pintura de Erich Hoffman, e era o Jesus favorito de Branham. Branham disse que sempre que ele tinha uma visão de Jesus, era assim que ele se parecia na pintura de Erich Hoffman. E esse é o rosto que está na nuvem. E é assim que funciona. Então há o rosto de Jesus representado na nuvem. Agora, uma coisa que faz com que pareça que realmente não se encaixa muito bem, você pode notar, é a nuvem. É como sobreposta sobre o topo de Jesus. E há uma razão para que, de acordo com Branham, isso é o que ele explica. Abre aspas. Há uma peruca branca que costumavam usar. Coloque uma peruca branca e use-a como um juiz. Agora eu quero que saibam que esta nuvem, no tempo do irmão Branham, ela era neste formato. Porque você pode perceber que há a forma de cabelo branco, barba branca, cabelos brancos, que ele disse seria as asas dos anjos formando, e o meio seria o rosto. O irmão Branham disse que a gente podia ver claramente o rosto de Jesus nesta foto. Porém, esse Jesus de Hoffman colocado aí dentro não foi nos tempos do irmão Branham. Mas vi um artigo de Perry Green ou algo assim dizendo que ele colocou este rosto aí dentro para explicar melhor para as pessoas o que o irmão Branham queria dizer. Eu discordo que os irmãos da mensagem tenham feito isto, mas só quero que saiba que não foi feito no tempo do irmão Branham. O irmão Branham não tem nada a ver com isto. Nos tempos do irmão Branham, a coluna de fogo era assim. E ele disse, eu vejo claramente o formato do rosto de Jesus olhando para a terra. Agora, se este povo da mensagem fizeram esta montagem com o rosto de Cristo depois, para explicar melhor, o problema é deles, como eu tenho dito. Não culpe o irmão Branham por coisa errada que este povo da mensagem faz. A Inglaterra ainda faz isso. Quando você tem autoridade suprema, Jesus é a última autoridade. Ele é a autoridade suprema, fecha aspas. Então o que Branham está nos dizendo é que a peruca branca que o juiz usa na Inglaterra representa que aquele juiz tem autoridade suprema. E é por isso que Jesus tem a peruca branca neste exemplo visual que ele dá ao mundo em 28 de fevereiro de 1963. On February 28, 1963. I've said a lot about this. Let me give a quick summary to make sure that Eu já disse muito sobre isso. Deixe-me dar um rápido resumo para ter certeza de que estamos a bordo aqui. Então, em 1962, o Branham tem uma visão, e na visão ele está em Tucson, Arizona. Há uma explosão, 7 anjos vêm a ele, mas então em 1963 ele está caçando javalis perto de Tucson. Há uma explosão, 7 anjos aparecem. Sou exatamente como na visão. Eles sobem. Eles formam uma pirâmide. E Jesus, e Branham está diretamente embaixo desses anjos. E essa formação de nuvem, ele está bem abaixo dela. Há problemas com essa história. Primeiro de tudo, a visão de 1962, há algumas contradições. O que vimos antes era 30 de dezembro, mais uma semana antes, 23 de dezembro de 1962. Ele deu uma diferente história sobre como a visão era. Ele disse, abre aspas, e parecia em uma forma de pirâmide, como 2 de cada lado e um no topo. Vieram 5 dos mais poderosos anjos que eu já vi na minha vida, e eu pensei que agora um anjo seria 5 seria graça. Fecha as aspas. Então agora ele diz que no início, ele disse havia 7 anjos, e não era como se ele estivesse dizendo, bem, talvez houvesse 5, talvez haja 7. Ele é muito específico nesta palestra. Ele diz 5 vezes que havia 5 anjos, e é importante para ele, porque 5, o número 5 representa a graça. Então, haviam 5 anjos, como em sua primeira visão, ou 7 anjos como ele diz agora. Agora, pulando alguns meses para frente, ele diz que estava caçando, mas ele não estava caçando na data em que a nuvem estava lá. Lembre-se que a nuvem estava lá no dia 28 de fevereiro. Bem, a temporada de caça aos javalis não começa antes de 1º de março. Você pode pensar ainda, ok, qual é o problema?
É apenas um dia antes de 28 de fevereiro, porque ele não poderia ter caçado apenas um dia antes da temporada de caça, que é considerado caça furtiva, ou seja, ilegal, para caçar quando não está na estação. E Brana é um ex-guarda florestal, e ele levou a caça furtiva muito a sério em uma de suas palestras. Concernente a dizer, em algumas vezes, que foram 5 anjos que ele viu no Cânion Sabino, era normal para o irmão Brana. Em uma das mensagens dos selos, durante todo o sermão, ele disse que 700 pessoas não se dobraram a Baal. É lógico que ele estava querendo dizer que 7.000 não se dobraram a Baal. Aqui repito o que aconteceu também com a Bíblia. Foram um jumentinho que os apóstolos foram buscar para Jesus, ou foi 2? Porque em um lugar diz 1, em outro lugar diz 2. Foram 2 cegos que vieram correndo até Jesus em Jericó, ou foi um cego? Porque em um evangelho diz 1, em outro evangelho diz 2. Mas nem por isso vou deixar de crer na Bíblia, na sua autenticidade, por causa disto. Tampouco vou deixar de crer que o irmão Brana era um profeta de Deus, por causa disto. É lógico que o irmão Brana não estava caçando no dia 28 de fevereiro. Este dia foi o dia em que a nuvem foi fotografada pela revista. Ele não disse que estava caçando no dia 28 de fevereiro. Ele disse que foi caçar quando voltou de Houston. E a irmã Sara Brana, se quisesse esconder alguma coisa, não teria escrito o livro Nos Caminhos do Cânion Sabino e ter escrito ali que seu pai estava caçando a javalina no dia 7 de março. Também seu grande amigo Pierre Green não teria escrito em seu livro Os Atos de um Profeta que o irmão Brana estava caçando no dia 7 de março se eles estivessem com mal intenção e com algum plano de mentira sobre o dia, a data desta nuvem. Se você quer entender melhor sobre isso, procure um vídeo meu que está no YouTube por nome 28 de fevereiro, William Brana estava lá. Eu fiz este vídeo há 5 anos atrás, mas ainda continua sendo a realidade. Verifique. Em que hora do dia essa coisa toda aconteceu, quando aqueles anjos vieram até ele e ascenderam aos céus? Bem, o que lemos antes? Ele disse, abre aspas, e naquela manhã, eu estava parado ali tirando os carrapichos, e era de manhã. Fecha aspas. Anjos vêm até ele contar suas histórias e eles se levantam. Não é adequado. A nuvem estava sobre o Arizona, e este é o artigo da revista Life aqui, e ele nos diz que quando a nuvem estava lá eram 6 horas e 10 minutos da manhã. Esta foto foi tirada em Prescott. Agora, não é onde a nuvem estava. A nuvem, de acordo com o artigo, e de acordo com o Dr. MacDonald, estava sobre Flagstaff. É exatamente onde a foto foi tirada. A foto tirada em Prescott, a nuvem só estava visível por cerca de meia hora à noite. Brana disse que era de manhã, mas era claramente à noite quando veio. Já expliquei isto. A nuvem apareceu dia 28 de fevereiro, às 6 da tarde. William Brana estava no Cânion Sabino, dia 7 de março. Ele não omitiu isso. Ele disse, eu fui para o Cânion Sabino depois que voltei de Houston. E o irmão Pierre Green e a irmã Sara Brana disseram em seus respectivos livros. Ele estava lá dia 7 de março. Este é o parágrafo 73 da mensagem Um Absoluto, pregado no dia 1º de dezembro de 63. Aqui mesmo, errando as datas, o irmão Brana disse que estava lá em março. E aqui a página 75 do livro Atos de um Profeta, por Pierre Green, diz a data foi 7 de março. Nem William Brana nem Pierre Green esconderam nada. Está estampado nos livros. O irmão Brana, o único problema do irmão Brana é ter problema com datas. Ele errava muitas datas. Já vi mensagem dele que durante toda a mensagem ele disse que Eliseu chegou na casa da viúva de Sarepta, chamando Elias de Eliseu todo o tempo. O irmão Brana tinha um problema de errar nesse sentido, mas era um erro humano. Os teólogos se aproveitam desta fraqueza dele na ânsia de querer desclassificá-lo porque tem raiva dele por ter pregado contra a Trindade, e então fazem o que fazem. Mas toda vez que o irmão Brana diz, eu estava lá quando a coluna de fogo apareceu, quando a nuvem apareceu, seja lá o que for, considere que foi 7 de março.
Ele disse: tomem-me pelo que eu quis dizer e não pelo que eu disse. Bem, há um problema com isso. Outro problema era que Branham não estava sob a nuvem que ele disse. No que lemos antes, e aqui está outra que ele disse. Abre aspas. Eu estava bem embaixo da nuvem quando eles tiraram a foto. Fecha aspas. Bem, verdade. Você estava debaixo da nuvem quando tiraram a foto. Então, como você explica outras coisas que você disse? Em 1965 ele disse que a ciência tirou a foto desde o México enquanto se movia do norte do Arizona, onde o Espírito Santo disse que eu estaria a 40 milhas a nordeste de Tucson. Então ele está em pé 40 milhas a nordeste de Tucson, que é perto o suficiente de estar em Tucson, que é a cidade grande mais próxima. Então não há nada de errado nisso, que ele está certo em Tucson, porque, lembre-se, Tucson é onde a visão disse que ele estaria, mas a nuvem não estava em Tucson, a nuvem estava em Flagstaff. Agora, você pode não estar familiarizado com a geografia do Arizona, mas deixe-me mostrar. Então aqui está Flagstaff, no Arizona, e eu tentei fazer a imagem da nuvem aqui parecer que teria o tamanho certo, se tivesse 26 milhas de altura, 30 de diâmetro. E é assim que Tucson fica longe aqui, a mais de 200 milhas de distância. Então, se Branham estava em Tucson, como ele pode dizer que estava bem embaixo da nuvem, que estava a 200 milhas de distância? Você não pode ter as duas coisas. Ele não poderia estar bem embaixo dela. Ou este rapaz é tolo ou se faz de tolo. O irmão Branham estava sim debaixo da nuvem. Ele só não está entendendo que quando o irmão Branham diz eu estava bem debaixo da nuvem, eu estava debaixo da nuvem no dia 7, quando os anjos apareceram para mim. A confusão que este povo está fazendo é porque a nuvem foi fotografada no dia 28. 8 dias depois, esses mesmos anjos, esta mesma nuvem, apareceu para o irmão Branham no Cânion Sabino. E quando o irmão Branham pegou a revista para mostrar a foto para o povo na igreja, disse: olha, eu estava bem debaixo disto. Mas ele não está se referindo debaixo disto no dia 28. Ele está dizendo: eu estava debaixo disso no dia 7. Ele colocou aí que o irmão Branham disse: eu estava debaixo disto quando eles tiraram a foto. O código da mensagem que ele cita é 630623, ou seja, dia 23/6 de 1963 em inglês. Depois do número 3, ele devia ter colocado ou um E ou um M, pois E em inglês tem o significado de evening e o M seria morning, que estaria especificando se esta mensagem o irmão Branham pregou de manhã ou à noite. Mas ele não colocou o E e nem o M, justamente para ficar difícil para você pesquisar. Mas eu pesquisei. Há duas mensagens com o código 630623. Uma pregada de manhã, que foi a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. E a 630623M, morning, é stand in the gap, o qual é parado na brecha. Na mensagem intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda, pregada evening, à noite, o irmão Branham não fala na nuvem. Então a mensagem é stand in the gap, ou parado na brecha. E o parágrafo é o 82. E aqui está verdadeiramente o que o irmão Branham diz. I was stand just below this. Eu estava exatamente debaixo disto. E não diz, eu estava debaixo disto quando eles tiraram a foto. Então a próxima coisa que precisamos perguntar é, bem, o que foi a nuvem? De onde isso veio? Você sabe, os crentes da mensagem gostam de apontar que o Dr. MacDonald, no artigo da revista Life, estava totalmente perplexo. Ele não tinha ideia de onde veio isso, de onde foi essa estranha formação de nuvem que causou o que ocorreu. É mais alto do as nuvens podem estar. Lá não poderia ser fumaça de qualquer aeronave. Não havia aeronaves no Arizona. Quando ele fez o dever de casa, não conseguiu encontrar, mas em uma revista especializada em meteorologia, poucas semanas depois da revista Life. Sabemos que ele encontrou mais algumas informações. Diz aqui algumas semanas depois do artigo da revista Life, Dr. MacDonald teorizar que poderia ter sido um míssil Thor, que foi detonado na base da Força Aérea de Vandenberg na Califórnia.
muito mais longe do que ele estava, olhando originalmente, mas ele não poderia ter certeza naquele momento porque esse míssil Thor que detonou. Toda a informação sobre isso estava tudo em secreto, então todo o que ele podia fazer era coletar informações, talvez, de testemunhas oculares e de reportagens de jornais que viram o evento, mas ele não tinha nada sólido. A revista de poucas semanas depois do ocorrido, que ele se refere, foi a revista Weatherwise. E o que James McDonald diz nesta revista é o que está aqui. Aí estão suas palavras. O que era isto? Eu ainda estou tentando encontrar respostas. Isto estava muito acima do mais alto limite de formação de cauda ou de fumaça. Nenhum voo X-15 aconteceu naquele dia. É McDonald que está falando. Nenhum voo X-15 aconteceu naquele dia. E estava bem acima da minha estimativa termodinamical. O limite mais alto de 27 quilômetros para a altitude máxima na qual a amonia e o oxigênio líquido dos motores de foguetes de um X-15 pudesse formar um rabo ou uma cauda de fumaça. Nenhuma atividade de teste aconteceu na região de Nevada naquele dia. E nada veio a inquirir ao número de outras bases de defesas do Sudoeste. No entanto, há relatos da imprensa de uma destruição intencional de um foguete sobre Vandenberg. A FB Califórnia naquele dia, levando a inquéritos que ainda continuam nesse escrito. O booster Thor de um satélite militar lançado foi detonado a 44 km em 13:52 PST, quase diretamente sobre Vandenberg, a FB, dirigindo-se a 510 milhas para Flagstaff. A nuvem está na base da região de exclusão de gotas d'água e partículas de gelo, cerca de 42 a 65 km aproximadamente, onde a temperatura é tão quente que a saturação da pressão do vapor excede a pressão ambiente. Se isso foi o resultado da explosão do Thor, persistente de uma circulação de condensação por 4 horas de derivação do vento, será de considerável interesse meteorológico. E se não foi pela explosão, então o mistério volta onde começou, no pôr do sol em 28 de fevereiro. Isto é o que está na revista Weatherwise, página 99. E isso foi cerca de 2 semanas depois que saiu a revista Life. Ele mesmo aqui confirma isto. Ainda foi no ano de 1963. Mas na mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus Fora de Sua Vontade, pregada em 27 de novembro de 1965, William Branham diz: isso ainda é um mistério. Esqueci a edição agora, 17 de maio de 1963, isso é quando foi publicado. Se alguém quer, a revista é a mesma foto que tem Rockefeller e sua esposa na parte de trás. E isto é a nova revista Science, que isto ainda é um mistério. Agora, de Vandenberg a Flagstaff são 800 quilômetros em linha reta. O que James McDonald estava perguntando às autoridades era se era possível um míssil explodido em Vandenberg chegar em Flagstaff, mas porém tem uma coisa: chegar à altura de 42 a 65 quilômetros. Nesse artigo, James McDonald não está dizendo que foi o foguete. Ele está dizendo que a nuvem está na base da região de exclusão de gotas d'água e de partículas de gelo. 3 anos depois desse artigo, o irmão Branham continua dizendo: ainda é um mistério. Ou seja, nem o governo e nem McDonald tinha esclarecido se foi verdadeiramente o foguete Thor. Não tinha como ser o foguete, porque se fosse o foguete, tinha formado fumaça no máximo a 12 quilômetros de altura. Então a coisa permaneceu mistério, até que em 1971 morre James McDonald. Ele se divorciou da esposa Betsy em 1971 e naquele mesmo ano ele deu um tiro na cabeça com um revólver 38. Branham morre em 1965. James McDonald morre em 1971.
Ambos viviam em Tucson, uma pequena cidade dos Estados Unidos. De 1963 a 1971, a morte de James MacDonald, temos 8 anos do povo da mensagem pregando que a nuvem foi a aparição de anjos, que tinha a ver com o mistério. E durante esses 8 anos de vida de James MacDonald, morando ele em Tucson, uma pequena cidade bem perto do tabernáculo, ele nunca fez nenhum artigo dizendo, olha, era mentira, era um foguete Thor, esse povo está mentindo. Então ele morre em 71, 8 anos depois, deixando o mistério, sem debater com o povo da mensagem, morando ele em Tucson, bem pertinho deles. Nunca debateu com o povo da mensagem. Mas 25 anos depois da morte dele, em 1996, os teólogos denominacionais deram um jeito de inventar uma história. James MacDonald também era ufólogo. Ele pesquisava fenômenos sobrenatural. Morreu e disse que a nuvem era um mistério. Estava acima da região onde há gotículas de água, bem acima do limite. E suas primeiras palavras ao responder à revista Weatherwise foi: eu ainda estou tentando encontrar respostas. Realmente teve a explosão de um foguete em Vandenberg, a 800 quilômetros. Mas a posição que a nuvem estava não é possível haver nuvem. Mas uma coisa nos chama a atenção é que nem antes e nem depois desta nuvem soltaram nenhum foguete para fazer uma fumaça igual a esta. E a história que os denominacionais inventaram de 1996 foi esta aqui. Alguns anos depois, o segredo foi aberto e a informação estava disponível. Agora, Dr. MacDonald nunca comentou nele novamente, e provavelmente foi que o Dr. MacDonald que estava interessado neste fenômeno natural realmente estranho. Mas depois que foi mostrado que era a fumaça deste míssil Thor, não era mais uma entrada. Ele não comentou sobre isso. De forma interessante, o suficiente. O míssil Thor, quando detonou, estava na mesma altura da nuvem de Branagh. Então ele soprou no norte do Arizona. Embora não tenhamos o Dr. MacDonald comentando sobre isso, sua esposa Betsy MacDonald, ela comentou sobre isso em 1996 nesta carta. Ela diz aqui apenas para a pessoa que trouxe os materiais de segredo aberto para ela. Ela agradece por compartilhar os documentos de segredo aberto do Departamento de Defesa, que você obteve da Força Aérea dos Estados Unidos, sobre a incomum nuvem em forma de anel, observada no norte do Arizona, 28 de fevereiro de 1963. Então sabemos que ela está falando sobre a nuvem de Branagh. Ela disse que esses documentos confirmam as conclusões científicas adquiridas de meu marido Dr. James MacDonald, que essa nuvem atmosférica foi causada pela explosão alta na atmosfera de um Thor míssil disparado da base da Força Aérea Vandenberg, Califórnia. Não é mais um mistério. Na verdade, quando ela escreveu que não era um mistério já há muito tempo, mas foi perpetuado por todos os crentes da mensagem por bastante tempo até agora. Veja bem, não é um documento, não é um laudo de James MacDonald ou de alguém do governo americano, mas uma carta que, segundo eles, a esposa do MacDonald, em 1996, depois de 25 anos que James MacDonald morreu, deixando a coisa em mistério. Agora lembre-se, neste vídeo, no início, ele disse que o documento de George J. Lacey sobre a coluna de fogo que apareceu sobre a cabeça do irmão Branham foi comprada pela equipe do irmão Branham. Que George J. Lacey não é do FBI, não é uma grande pessoa como pensávamos, embora eu provando aqui pelo site que ele era presidente da Associação Americana de Documentos Questionáveis, criminalista geral em ciência forense. Mas ele disse que a equipe do irmão Branham comprou George J. Lacey para fazer aquele documento sobre a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham. Mas agora ele quer que nós acreditamos que esta carta não é forjada por eles. Principalmente porque isso aí não é um laudo, não é um documento de MacDonald ou de alguém do governo. Uma carta que a esposa dele mandou. E ainda quer que a gente acredite
que esta carta não é forjada por eles próprios denominacionais. Agora, depois dele tentar destruir o irmão Branham, depois dele tentar tirar o efeito da mensagem, ele agora vai tentar vender o peixe dele. Pois agora ele vai dizer: no próximo vídeo vou falar da doutrina dele. No próximo vídeo dele, com certeza ele vai dizer que o batismo não é em nome de Jesus, como os apóstolos fizeram e como Branham pregou, mas é no nome da Santíssima Trindade, como Tertuliano ensinou no 3º século. A verdade é que tudo não passa de inveja. Se ele conseguir fazer com que você desconfie do irmão Branham, então fica mais fácil para ele introduzir a doutrina dele. No próximo vídeo, como eu disse, vamos olhar para alguns dos ensinamentos de Branham e tentar explorar na mente de Branham o que ele cria e o que ele ensinou aos outros. Obrigado. Então aí está. Tudo não passa de uma raiva da doutrina do irmão Branham. Primeiro tem que tentar desclassificá-lo, se for possível forjar uma carta, inventar uma história, para depois que conseguir desclassificar e fazer com que você desconfie do profeta, então introduzir o que eles querem. Eles querem colocar a doutrina deles em você. James MacDonald nunca disse que o Booster Thor causou a nuvem de Flagstaff, Arizona, em 28 de fevereiro. Ele disse que a imprensa, alguém do jornal falou que tinham soltado um míssil a 146 pés de altura na costa da Califórnia, em Vandenberg. Vandenberg fica aqui, Flagstaff está aqui. Temos 800 quilômetros de Vandenberg a Flagstaff. Procure no Google, distância between ou entre Vandenberg e Flagstaff, 800 quilômetros. A Força Aérea Americana disse que lançou o foguete na costa da Califórnia, no mar. Eles nunca lançam foguetes em direção ao continente, porque os artefatos da explosão podem cair em cima da cidade. Então é lançado em direção ao mar. O foguete explodiu a 146 pés de altura, que na nossa língua é 44 quilômetros, a mesma altura praticamente da nuvem que o irmão Branham viu aqui, 42 quilômetros. Porém, a 44 quilômetros de altura não pode formar fumaça, porque não tem vapor d'água. A fumaça só é formada até 12, 13 quilômetros de altura. James MacDonald disse: está muito acima da minha medida meteorológica sobre a formação de fumaça. Nem avião a jato pode formar, e nem míssil, nem foguete. Se o míssil explodiu a 146 pés de altura, 44 quilômetros, explodiu, mas não formou nenhuma fumaça. Mas vamos supor que, contradizendo a lei da física, né? Contradizendo a lei da física, porque era isso que encabulava James MacDonald, ele morreu em 71 encabulado com isto, porque ele nunca disse que foi o foguete, ele disse: falaram que explodiu um foguete. E quando ele falou no foguete, diz: lembra, e sempre ele disse em todos os seus relatos: o foguete é apenas teoria. E não foi só o foguete, teve outras teorias. Mas ele disse: isso são teorias. Qualquer especialista em documentos, sobre fotos que aparece algo que pode ser sobrenatural, o especialista diz: olha, pode ser o sobrenatural, mas também pode ser qualquer coisa. Ele nunca diz é o sobrenatural e pronto. Se você trazer uma foto que você tirou e ali apareceu, por exemplo, um fantasma, um especialista, ele nunca vai dizer é um fantasma, ele vai dizer é estranho, é inexplicável. Então ele teoriza. Mas pode ser um erro da câmera, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas fica entre você. Isso aí, se você quer crer que foi um erro da câmera, então ele teoriza. Se soltar o foguete, teoriza, pode ser o foguete, mas não quer dizer que é o foguete. E vou dizer por que não pode ser o foguete. Primeiro, a altura, 146 pés, 44 km não forma fumaça. Mas vamos supor que, contradizendo a lei da física, formou a fumaça. Quando a nuvem apareceu aqui em Flagstaff,
Arizona, ela desapareceu em 30 minutos. Em 30 minutos que ela apareceu, ela desapareceu. Como é que essa nuvem viajou a 44 km de altura, onde não pode ter nuvem, não pode ter fumaça? Ela viajou porque ela teve que viajar a 44 km de altura, porque aqui ela chegou a 44 km. Então ela viajou sem baixar a 44 km. 800 km de viagem, sem se desfazer. Aqui, lembre-se que aqui, quando ela apareceu, ela se desfez em 30 minutos. A explosão aconteceu aqui, a nuvem veio em forma de anel, não desmanchou o anel, veio em forma de anel, voando a 44 km, onde não pode ter nuvem. Se você teimar que tem, você está contradizendo a lei da física. Ela veio voando a 44 km, 800 km de viagem, sem desfazer o anel. Isso aqui é interessante, porque era para pelo menos desfazer o anel e se tornar apenas uma nuvem comprida ou algo. Mas ela veio sem desfazer o anel. 800 km de viagem até Flagstaff. Então, o foguete não explodiu. Eles não lançaram o foguete aqui, ó, e ele explodiu em cima de Flagstaff. Não. A Força Aérea Americana explica: nós soltamos o foguete na costa da Califórnia a 44 km de altura. O foguete não explodiu a 100 km, a 300 km de altura. O foguete explodiu a 44 km de altura, é o que diz. Então, por isso que o Mombrana disse em 1965, continua sendo um mistério. James McDonnell teorizou, mas disse para a Força Aérea: se vocês não provar, isso está na revista Weatherwise. Na revista Weatherwise ele disse: se vocês não puderem provar como ela chegou essa distância toda sem se desfazer, então o caso continua um mistério, como está em 28 de fevereiro. Foi isso que ele deixou. Então ele morre em 71. Lá em 1996, dizem os denominacionais que a esposa dele escreveu uma carta dizendo que era por causa do foguete mesmo. Não tem lógica de ser o foguete, mas diz que ela escreveu. É uma carta, não é um laudo de McDonnell, não é um laudo da Força Aérea, não é um laudo da NASA, é uma carta que a esposa dele escreveu para alguém dizendo: olha, aquilo que o meu marido estava pesquisando era uma nuvem mesmo. Em 96, ela escreveu isso. Então nós tivemos 96, tivemos o ano 2000, tivemos esse tanto de ano. A denominação nunca usou essa carta para debater contra o Mombrana. Agora, em 2022, a denominação pega uma carta de 96 e vem nos dizer que foi o foguete, só que isso está contradizendo a lei da física. E foi o que McDonnell disse. Se não pode provar como ela chegou aqui, vindo a 44 km, onde não pode formar fumaça, viajar 800, são duas coisas. Primeiro, vinha a uma altura de 44 km, onde não pode formar fumaça. Segundo, viajar 800 km sem desfazer o anel. Quando aqui em Flagstaff ela apareceu e durou só 30 minutos e desfez. Então ele disse o que ele disse na revista Weatherwise, foi isto: se não puderem provar como ela chegou aqui, o caso continua o mistério, como está em 28 de fevereiro. Foi isso que ele deixou. Então, o denominacional vem e diz: foi o foguete. Tá, mas aí você pergunta: se for o foguete, então me explica isso aqui. Se não tem explicação, então o caso continua como está em 28 de fevereiro. Várias questões se levantam sobre os argumentos denominacionais. Primeiro, a nuvem foi fotografada em 28 de fevereiro. Em 30 de dezembro do ano anterior, o irmão Branham já falava que tinha tido uma visão de uma explosão, onde tinha visto nem mais que 7 e nem menos que 5 anjos. Se ele tivesse falado desta visão depois que a revista publicou a nuvem, então você podia desconfiar que ele só falou nesta visão porque viu a nuvem na revista. Mas ele nos diz em 30 de dezembro de 62, tive uma visão e vi não mais que 7 nem menos que 5 anjos aparecendo a mim. Em 28 de fevereiro, a revista fotografa a nuvem,
mas não o publicou, ou seja, mesmo tendo aparecido em 28 de fevereiro, William Branham não ficou sabendo da nuvem, pois a revista não tinha publicado. O irmão Branham não mentiu, mas falou com sinceridade. Eu fui caçar javalinas depois que voltei de Houston. Observe que ele nunca disse eu fui caçar javalinas no dia 28 de fevereiro. Ele foi sincero e disse eu fui caçar depois que vim de Houston. A sua filha Rebecca Branham foi sincera no seu livro Nos Caminhos do Pôr do Sol. Disse, meu pai saiu, mais o irmão Norman e outros, no dia 6 de março. O irmão P.R. Green foi sincero no seu livro Atos de um Profeta. O irmão Branham estava caçando no dia 7 de março. O irmão Branham confundiu as datas e disse, eu estava lá no dia 17 de março. Mas observe que sempre eles estavam dizendo que era em março. Tanto o irmão Branham, como sua filha, como o irmão P.R. Green. E quando ele disse eu estava bem debaixo disto, ele não estava se referindo no dia 28 de fevereiro, quando a foto foi tirada. Mas eu estava debaixo dessa unção, dessa mesma coluna de fogo. Pois depois que Deus revelou ao irmão Branham no dia 30 de dezembro, sobre a visão dos anjos, no dia 28, a nuvem chegou, e no dia 7 se manifestou o irmão Branham, e no dia 17 foi ao tabernáculo Branham. Para mim isso é Deus chegando em simplicidade, de mansinho, sem ninguém saber. Era a unção chegando naquele período que o irmão Branham estava na terra. Assim disse ele, o 7º anjo estará na terra, no tempo desta vinda. Você sabia que os incrédulos também põem dúvida sobre a estrela que apareceu sobre o nascimento de Jesus? Pesquise sobre isto. Eles fizeram uma pesquisa científica e descobriram com quantos anos o cometa Halley passa, e fazendo um cálculo descobriram que foi exatamente no 1º século que o cometa Halley passou. E dizem que os apóstolos de Jesus pegaram o acontecimento do cometa Halley e associaram com o nascimento de Jesus. Mas isso vai depender de você. Você acha que foi o cometa Halley? Eu acho que não foi. Eu creio que foi mesmo a estrela. Mas sei que serei muito zombado por causa disso. Como José, ele acreditava que a esposa dele tinha tido aquele filho por obra e graça do Espírito Santo. Mas isso é impossível. Uma mulher não pode ter um filho, a não ser que se deite com um homem. Mas ele creu nisso e ele aceitou a esposa dele. E andava com ela de mão dadas na rua. Mas os ímpios estavam a criticar, dizendo que aquele velho tolo foi enganado. Ele teve que viver a vida dele sendo zombado. Fazia o quê? A mesma coisa é nós com essa coluna de fogo. Vamos viver a nossa vida sendo zombado, mas vamos crer. Para mim, a teoria do míssil é uma permissão do próprio Deus para confundir a mente dos incrédulos e fazê-los perder a realidade. Como quando Jesus veio, muitos outros homens vieram dizendo eu sou Cristo e enganaram a muitos. Eu concluo dizendo, James McDonald não disse que era um míssil Thor. Ele disse, a imprensa falou que soltaram um míssil Thor, mas não tem como aquela fumaça chegar a Flagstaff, a 800 km de distância sem se desfazer. E a altura que ela estava fora do vapor de água. Não havia como se formar nuvem lá em cima. A suposta carta de 96 da senhorita Betsy McDonald é uma fraude, criada pelas denominações usando o nome da esposa de McDonald para reforçar a sua ideia. Tudo não passa de uma tentativa desesperada de tentar denegrir a imagem do irmão Branham para acabar com a noiva de Jesus Cristo no mundo. Mateus 26:31. Ferirei o pastor e as ovelhas serão afugentadas.